Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom e que alegria estarmos juntos nessa manhã de quarta-feira, hoje 25 de janeiro. Para aqueles que não sabem, hoje é aniversário da fundação do Estado de São Paulo, também o dia dos Correios e dia do carteiro. Parabenizamos a todos os carteiros que trabalham todos os dias levando correspondências, cartas a todos os destinatários. Deus os abençoe grandissimamente. Hoje estaremos dentro de instantes trazendo mais uma reflexão ministrada por este que vos fala, e você ainda ouvirá ao término deste programa a cantora Denise louvando a Deus. Antes, quero lembrar a todos que estamos na reta final praticamente do mês de janeiro, primeiro mês do ano novo que recebemos, e neste domingo você está convidado a participar da última escola dominical do mês de janeiro, mês branco, onde nós temos feito palestras, temos realizado mensagens, estudos e aconselhamento às pessoas que estejam em depressão, cheias de ansiedade, e esses problemas, eles têm solução sim. Nós buscamos, através da palavra de Deus, na pessoa do Espírito Santo, o auxílio que vem do alto, para nos ajudar a superarmos todos esses problemas congênere à psicossomática. Portanto, você que tem conhecimento de alguma pessoa que está em depressão, está cheia de ansiedade, está triste, abatida, amargurada, angustiada, pensando até em dar cabo da sua vida, nós convidamos para que você a leve no próximo domingo. Nós estaremos encerrando a última escola dominical do mês branco, trazendo a última palestra e aconselhamento a essas pessoas. Devo também lembrar a todos que continuemos orando pelo Brasil. Sabemos que os dias são difíceis, os tempos são trabalhosos, mas há solução sim. Deus é aquele que tem a autoridade sobre tudo e sobre todas as nações. Jesus mesmo diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele é o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus que guarda, que livra e que protege as nações. E é nessa certeza, nessa confiança, que nós cremos que nós vamos sair dessa situação pela qual nós estamos passando. Sem perda de tempo, quero deixá-los com esta palavra que nós trouxemos ontem e vamos continuar hoje trazendo para a sua reflexão. Então Asaf, neste salmo, ele declarou: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Etã, um outro autor de um outro salmo, 89, versículo 6, o Esdraíta, ele declarou: pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Isso foi uma reflexão de Etã, que também é autor de um dos salmos, no caso o Salmo 89, versículo 6, ele declara: pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Lá no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13, Isaías diz: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Eu não posso, meus irmãos, deixar de fazer minhas as palavras do salmista, quando ele diz: o que Deus quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. E se eu creio assim, como estamos vendo, fazendo nossas as palavras do salmista, precisamos de dar uma resposta a isso que o salmista descreve. O que é que, portanto, então Deus espera de mim? Que eu reconheça e creia que Ele é um ser absoluto. Terceira coisa que Deus espera de mim: Deus espera que nós tenhamos temor e tremor. Temor e tremor. E eu quero fazer aqui
uma ligeira comparação entre temor, medo, e temor, respeito, obediência. Aquilo que você às vezes tem como experiência como pai, quando os nossos filhos erram, quando os nossos filhos cometem alguma infração, e às vezes a mãe chega para o filho e diz: olha, quando seu pai chegar do trabalho, eu vou contar para ele sua traquinagem, a sua desobediência, e você se prepare que você vai apanhar, ou você vai sofrer uma sova. O menino fica morrendo de medo. E quando o pai chega, que a mãe conta, ele fica logo se escondendo, porque ele sabe que vai sofrer uma pisa por parte do seu pai por causa do ato da sua desobediência. Isso é temor. Mas isso é um temor com medo. E se foi um temor por medo, foi um temor sem respeito. Estão entendendo? O temor, medo, é sem respeito por parte daquele que faz a coisa errada. Porém, o temor por obediência, queríamos que nós pensássemos, o pecado no coração do homem faz o homem ter medo de Deus, enquanto que o temor faz-me afastar-me do pecado ou de pecar contra Deus. A diferença é exatamente essa. O temor, medo, e o temor, respeito, é diferente, é distinto. E é isso exatamente o que Deus espera de mim e de você: temor a Deus, tremor a Deus. Para não pecarmos contra Deus, para não pecarmos contra a pessoa do Espírito Santo, nem entristecê-lo, nem contra o nosso próximo, nem contra o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Isso é temor a Deus. Os nossos pais lá no Éden, enquanto estavam na presença de Deus, enquanto estavam em comunhão com Deus, eles tinham temor a Deus, obedeciam. Todos os dias, na viração do dia, Deus falava com eles. Porém, quando eles caíram, quando eles pecaram, eles passaram a ter medo de Deus, ao ponto de se esconderem da presença de Deus. Antes era temor por respeito, por resiliência, por obediência, por submissão. Agora passou a ser medo porque eles estavam em desobediência. É bom que você faça essa distinção entre medo por obediência e medo por desobediência. Então, eu pergunto a você: o que é que Deus espera de você? O que é que Deus espera de mim? É que eu tenha medo de Deus ou tenha temor por obediência? É isso que o salmista diz aqui: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Se você reconhece que esse é o único ser que nós devemos invocar, que nós devemos adorá-lo, que nós devemos obedecê-lo, que nós devemos estar na sua presença, procure realmente viver de tal maneira que a sua vida seja de temor e tremor. E por falar em temor e tremor, lá no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. A mulher sábia que edifica a casa, como diz lá no livro de Provérbios, capítulo 31, é a mulher que tem realmente temor a Deus. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Então você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você quer ser uma pessoa que tenha realmente condições de ter uma vida plenamente bem-sucedida? Deus espera que você tenha temor a Ele. Deus espera de mim temor e tremor. Eu queria que você refletisse um pouquinho naquilo que você está vendo comigo e saiamos daqui hoje à noite dizendo: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque o pecado da rebelião, o pecado da desobediência é comparado ao pecado da feitiçaria e da idolatria. Você quer ser uma pessoa
que tenha bem sucedido, seja bem sucedida, como diz aqui. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Tenha temor a Deus. Quando o pecado bater a porta do seu coração, para que você entre na gandaia, para que você faça coisas erradas, ou peque contra a santidade de Deus, a sua palavra, ao Espírito Santo, e contra o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, pense as consequências que você vai sofrer. Então, é bom que você pense como é importante você ser uma pessoa que realmente viva uma vida de temor a Deus. A Bíblia conta a história de um casal chamado Ananias e Safira. Estavam na igreja, participavam dos cultos, como vocês estão aqui agora à noite. Faziam suas ofertas e oferendas, porém um dia eles tinham uma propriedade e eles venderam por um valor, e eles chegaram para o apóstolo Pedro e disseram: olha, nós vendemos, suponhamos, a propriedade foi vendida por 100 mil, mas se a gente for dizimar a importância de 100 mil, é 10 mil, isso é dinheiro demais para a igreja, para a obra de Deus. Vamos dizer que a gente vendeu por 30 mil, a gente só vai dar 3. E até eles tinham combinado, estava tudo dando certo, mas dizia o reverendo Rosivaldo de Araújo, de saudosa memória: nem tudo que dá certo está certo. Então eles fizeram a venda, negociaram a venda por 100 mil, quando vieram trazer a oferta, era o equivalente apenas a, pelo que eles haviam proposto, entre eles 30 mil, vamos dar só 3 mil, isso eles vão acreditar. Só que eles estavam mentindo contra a pessoa do Espírito Santo de Deus. E não demorou muito. Deus revelou ao apóstolo Pedro. Não havia temor no coração daquele casal chamado Ananias e Safira. Havia uma atitude pecaminosa, de desobediência, de desonestidade, de infidelidade. Infidelidade. E quando eles vieram trazer a suposta oferta que correspondia ao dízimo, o Espírito Santo revelou: se você pensa que está enganando a mim, você antes mentiu, foi contra o Espírito Santo. Não havia temor no coração daquele casal. Estão entendendo o que é temor? Por obediência, por reverência, eles estavam numa atitude de rebeldia, de desobediência. E na mesma hora, ele caiu por terra, deve ter tido um infarto fulminante. Levaram-no, e daqui a pouco entra a sua esposa Safira com a mesma conversa, com a mesma conversa fiada. Eu vim trazer aqui a parte do dízimo, que nós vendemos a propriedade. E Pedro disse: eis aí a porta aos pés daqueles que levaram teu marido. Como é que vocês combinaram entre vocês dois para pecar contra a pessoa do Espírito Santo? Vocês pensaram que mentiram para mim? Vocês mentiram, foi contra a pessoa do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos de entender que nós servimos ao Deus vivo, ao Deus presente. E na mesma hora ela caiu por terra. E diz lá no finzinho do capítulo que diante daquela cena passou a haver temor na igreja. Temor diante da morte daquele casal, por haverem pecado contra a pessoa do Espírito Santo. Deus espera, meus irmãos, de mim e de você, que nós sejamos fiéis. Amém? Sejamos fiéis, lhe obedeçamos, cumpramos com as nossas responsabilidades como cristãos. Não vamos tentar enrolar, enganar, ludibriar a pessoa do Espírito Santo de Deus. Se você ler o Salmo 139, você vai entender que o Deus que nós servimos, Deus que nós conhecemos, Ele é, dentre os seus atributos, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Mas vamos aqui à quarta coisa que Deus espera de mim e de você também. Ele espera que nós sejamos adoradores, genuínos, autênticos, verdadeiros adoradores. Aliás,
nos disse Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 4, quando teve aquele encontro com a mulher samaritana, ele disse para a mulher: Deus é espírito e importa que Ele procura os verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Deus espera de mim um verdadeiro adorador. A gente canta até esse corinho aqui na igreja, né? Verdadeiro adorador. Satanás, meus irmãos, quando tentou Jesus lá no deserto, ele, dentre as propostas que fez para Jesus cair em tentação, uma dentre elas, a última delas foi essa: se tu prostrardes, me adorardes, dar-te-ei todas as riquezas, todos os reinos deste mundo. Jesus naquela hora simplesmente repreendeu a Satanás: retira-te, Satanás, só ao Senhor adorarás e só a Ele renderás culto. Deus espera de mim um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. E quando ele diz em espírito e em verdade, é uma adoração sem fingimento, sem ser da boca para fora, sem ser hipocritamente, sem sofismas, mas com um coração quebrantado e contrito, que o Senhor não despreza. É isso que Ele espera de mim, é isso que Ele espera de você. E aí, meus irmãos, é hora da gente parar e fazermos uma leitura das maneiras como nós estamos servindo, prestando culto a Deus, sendo fiéis a Ele, procurando realmente agradá-lo e fazer segundo a sua vontade. Lembra-se da parábola do fariseu e do publicano? O publicano simplesmente mal abriu seus lábios e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou um miserável pecador. Enquanto que o outro dizia: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, eu entrego o dízimo, eu faço minhas obrigações religiosas, eu sou cumpridor dos meus deveres. E Jesus simplesmente, chamando os apóstolos, disse: vocês acham que este é o que foi ouvida a oração, ou o publicano? Meus irmãos, nós precisamos de fazer uma reflexão muito séria da maneira como nós estamos prestando culto a Deus, como estamos adorando a Deus. Ele espera de mim um verdadeiro adorador. E em último lugar, o que é que Deus espera de mim? Como diz o salmista aqui: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Meus irmãos, Deus espera de mim e de você que cada um de nós nos preparemos para nos encontrarmos com o Senhor Jesus, ou pela morte, ou se Ele vier nos buscar, não sabemos quando. Sabemos que a sua volta é iminente. Sabemos que o seu dia glorioso de vir buscar a sua igreja, de raptar a sua igreja, de sequestrar a sua igreja através do arrebatamento, está às portas. E aí eu pergunto: se nós temos essa certeza, se nós temos essa esperança, conforme diz aqui o salmista: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. E nós sabemos que cada dia menos dia que passa, a volta de Jesus se aproxima. Como é que eu estou me comportando hoje? Estou me consagrando? Estou me santificando? Estou me dedicando? Estou anunciando? Estou testemunhando a sua eminente volta? Ou eu estou vivendo como se Jesus não volte mais? Jesus contou a parábola das 10 virgens. Todas elas eram virgens, todas prudentes,
esperavam e aguardavam o noivo. À meia-noite o noivo veio. As 5 nécias e as 5 prudentes estavam todas com as suas vestes preparadas para a festa de casamento do noivo. Porém, nos diz o escritor sagrado, Jesus falando, que o noivo veio à meia-noite, ouviu-se a voz do noivo, as prudentes estavam providas de azeite, e elas foram ao encontro do noivo com as suas lâmpadas acesas. Porém, as 5 nécias ou loucas, insensatas, embora estivessem com as suas vestes alvejadas prontas, estavam desprovidas de azeite. E enquanto elas foram comprar azeite, preparar-se para a volta do noivo que estava para chegar, o noivo veio e elas ficaram. Meus irmãos, nós vemos aqui que aquelas noivas, 5 prudentes, elas participaram das bodas do Cordeiro. As nécias ficaram. É uma lição para nós vermos que quando Jesus voltar, aqueles que não estão providos de azeite, azeite na palavra simboliza o Espírito Santo de Deus. As lâmpadas acesas simboliza testemunho. Lâmpadas apagadas simboliza mau testemunho. E sem azeite desprovida do Espírito Santo. Portanto, quando Jesus voltar, aquelas noivas que estiverem desprovidas irão ficar. Portanto, sabendo que Jesus está às portas, o que Deus espera de mim é que cada um de nós nos preparemos para que quando Ele vier até as nuvens, nós possamos ir ao encontro do Senhor nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou lembrando aqui que faz mais ou menos uns quase 30 e poucos anos que eu preguei um sermão aqui na igreja sobre o arrebatamento da igreja. Os mais antigos devem estar lembrados. E eu ilustrei aqui, coloquei como uma espécie de uma plataformazinha e coloquei vários palitos de fósforos e coloquei também algumas peças, pregos, bronze, algumas peças que tinham atração magnética, e eu coloquei, me lembro bem, um ímã que vinha até uma certa distância, e quando se aproximava daquela superfície, os palitos ficaram. O bronze ficou, porém, os que tinham atração de corpos magnéticos foram ao encontro do ímã. Assim será quando Jesus voltar. Só irão aqueles que realmente estão prontos, aguardando e preparados, para que quando o Senhor vier, nós possamos ir ao seu encontro. E eu quero terminar esse sermão citando 3 passagens para mostrar o que Deus espera de mim. A resposta a esta pergunta. A primeira delas está lá no livro de Jó, capítulo 16, versículo 19, que diz assim: já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas, quem advoga a minha causa? Jó 16, 19, e eu vou repetir. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas, quem advoga a minha causa? E lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, João diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, nos céus nós temos o Senhor Jesus assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado lá em cima. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós entristecemos o Espírito Santo, quando nós falhamos e deixamos de fazer aquilo que Deus espera de nós. E aqui na terra nós temos o Paráclito, o Espírito Santo de Deus, que está conosco, que está com a igreja. Lembra-se, quando Estevão estava para se passar desta passagem desta vida para estar com o Senhor, ele teve uma visão gloriosa. Ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus Pai, para recepcionar o primeiro mártir, o primeiro cristão
que tinha em sua mente, em seu coração, o desejo de servir, de fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós. Estevão foi o primeiro mártir que não mediu esforços ao ponto de pagar com a sua própria vida, custar a sua própria vida, mas não negou o nome de Jesus. E por isso, ele foi recepcionado por Jesus. Vamos ficar devendo a conclusão, porque não deu para a gente concluí-la hoje. Lembrando que o nosso programa tem a duração de 30 minutos apenas. Mas amanhã você está convidado a continuar conosco. Eu quero deixá-los agora com esta belíssima música para o seu enlevo espiritual. E não esqueçam, nós estamos na reta final do mês de janeiro, primeiro mês do ano novo. E neste domingo você, se conhece alguém que está em depressão ou que tem problemas de ansiedade, leve esta pessoa, participe da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas da manhã, nesse domingo, última escola dominical do mês de janeiro, onde estaremos abordando temas importantes sobre o mês branco. Leve, convide essa pessoa da sua família, algum conhecido, alguém amiga, seus são amigos, são pessoas que muitas vezes sofrem de depressão. Você está convidado a participar conosco nesse domingo. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus, a paz do Senhor e até amanhã. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Obrigada, Senhor. Essa salvação é tão linda. Que alto preço pagastes. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe o quê? Esse amor. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for Obrigada, Senhor, muito obrigada por esse amor. E sabemos que Tu ressuscitou, Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia.